Olá, pessoal. Eu sou o Leonardo, professor do bloco de Eumitologia, e voltei para a segunda parte da nossa primeira aula sobre Introdução à Eumitologia e Esquistossoma mansoni. Então, vocês lembram que eu dividi essa aula em dois vídeos para a aula não ficar muito cansativa, não ficar uma aula muito longa. E agora, nessa segunda parte, nós vamos conversar com mais detalhes sobre o ciclo de vida do Esquistossoma mansoni. Também falaremos sobre as manifestações clínicas da doença, sobre quais os métodos que são mais utilizados para o diagnóstico, quais os medicamentos que são indicados para o tratamento da esquistossomose, e por fim vamos falar um pouco sobre alguns métodos de prevenção. Só que, inicialmente, vamos entender como é que ocorre a transmissão da doença. Bem, infecções causadas pelo Esquistossoma mansoni e outros vermes estão diretamente relacionadas a mau hábito de higiene e a falta de infraestrutura básica, como por exemplo a ausência de rede de esgoto. Como a gente conversou na primeira parte da aula, esse tipo de doença afeta predominantemente pessoas muito carentes. E na maior parte das vezes, esses indivíduos que albergam as formas adultas dos vermes defecam próximo a rios e riachos. Os vermes adultos e maduros sexualmente, o macho e a fêmea, são encontrados nas veias mesentéricas. E após a cópula, a fêmea libera seus ovos, que podem então alcançar a luz do intestino e serem liberados junto às fezes do indivíduo parasitado. Bem, esses ovos, ao entrarem em contato com a água e encontrando condições favoráveis, como oxigenação e temperatura, esses ovos vão eclodir e do interior do ovo sai uma larva ciliada chamada miracídio, está ilustrado aqui nessa imagem. Então esses miracídios, eles inicialmente vão nadar em círculos por algumas horas até encontrar moluscos do gênero Bionfalaria, que atuam como hospedeiro intermediário. Então os miracídios, eles precisam infectar rapidamente seu hospedeiro. Eu digo rapidamente porque 40% desses miracídios não penetram, 30% até penetram, mas não evoluem, e apenas 30% penetram com sucesso. Então, no tecido dos hospedeiros intermediários, dos caramujos, vai ocorrer a multiplicação dessas formas do parasito, resultando, vamos dizer assim, numa forte sintonia entre o metabolismo do hospedeiro invertebrado e do verme, e após um período de 4 a 6 semanas de infecção, as cercárias elas são liberadas. A cercária está ilustrada aqui dentro desse círculo branco. Então as cercárias elas apresentam em média 500 micrômetros de comprimento, elas apresentam um corpo alongado e tem como principal característica essa cauda bifurcada, que é importante e ajuda o verme na sua locomoção. E as cercárias elas podem permanecer na água por um período de no máximo 36, 48 horas, até esgotarem suas reservas de glicogênio. Então, por esse motivo, elas precisam nadar ativamente em busca do hospedeiro definitivo, que é o homem. E as cercárias, então, elas podem infectar o indivíduo a partir de qualquer região do corpo que esteja em contato com a água. Após a penetração da cercária, a infecção ela pode ser assintomática ou sintomática. E isso vai depender de vários fatores, como por exemplo as características genéticas e imunológicas do hospedeiro. Mas a gente também pode levar em consideração, que é muito importante, a carga parasitária. Bem, logo após a infecção, um evento imediato que é observado é a coceira e vermelhidão no local por onde o verme penetra. É conhecido como dermatite cercariana. Isso pode durar de 2 a 3 dias e desaparece. E na maioria das vezes, esses sinais
esses eventos eles acabam sendo negligenciados pelo indivíduo, né, que não dão muita importância, pensam que é uma alergia qualquer. Após a penetração da cercária, é importante a gente ressaltar que o verme ele vai perder a cauda bifurcada, está ilustrado aqui nessa imagem do canto esquerdo da tela, e passa a ser chamado de esquistossomo. Então, o esquistossomo é a forma jovem do parasita. E nesse estágio, o verme já está em contato direto com proteínas séricas e com as células de defesa do organismo. E para sobreviver, ele vai ser preciso desenvolver estratégias, alguns mecanismos, para escapar da pressão exercida pelo sistema imunológico. Então, a propriedade de burlar, de evadir o sistema de defesa, é um evento essencial para que o verme ele chegue até o fígado e atinja a fase adulta. Ainda no período precoce da infecção, isso entre os dias 10 e 35 pós-infecção, ainda na fase aguda da doença, esse período chamado pré-postural, né, antes da postura de ovos pela fêmea, o indivíduo ele pode apresentar alguns problemas, né, ter alguns sintomas, como por exemplo a febre, calafrio, falta de apetite, náusea e diarreia. Já no período pós-postural, né, após a postura de ovos, isso acontece entre os dias 50 a 120 pós-infecção, ainda na fase aguda, os ovos eles podem se dirigir até o fígado e o baço, né, isso gera inflamação e inchaço desses órgãos, causando um quadro de hepatosplenomegalia, é muito comum na esquistossomose. Pelo fato dos vermes adultos migrarem através de vasos de pequeno calibre, isso aumenta a pressão hidrostática dos vasos, contribuindo para o possível rompimento dos mesmos. Então isso vai ocasionar o extravasamento de líquido para a cavidade peritoneal, vai levar a um quadro de ascite. E como a gente já comentou, falamos anteriormente, os ovos eles podem alcançar a luz do intestino e serem liberados junto às fezes do indivíduo parasitado. Então, as lesões que são provocadas no tecido intestinal, né, que são ocasionadas pela passagem dos ovos, também contribuem para o aparecimento de sangue nas fezes. A chegada ou a passagem desses ovos em diferentes órgãos e tecidos favorece a formação de estruturas denominadas granulomas, está ilustrado aqui nessa figura. Então, para vocês terem uma ideia, um ovo de esquistossoma ele tem em média 120 a 150 micrômetros. E as células de defesa do nosso organismo, e aqui eu vou utilizar como exemplo fagócitos, como por exemplo macrófagos, células dendríticas, tem em média de 10 a 15 micrômetros. Então vocês vão concordar que é inviável, né? É impossível essas células fagocitarem os ovos. O que acontece é que essas células elas expressam, elas apresentam em sua superfície moléculas que recebem o nome de receptores. Então esses receptores eles vão reconhecer, né, eles vão se ligar a antígenos presentes na superfície dos ovos. Então à medida que as células vão interagindo com os ovos do verme, à medida que células inflamatórias vão sendo recrutadas, vai ocorrendo a formação de um anel leucocitário, como a gente pode observar aqui nessa figura. Só para lembrar que essas lesões elas podem ser encontradas em diversos órgãos, como por exemplo o fígado, baço e também no intestino delgado. E essas estruturas elas são formadas por vários tipos celulares, como, por exemplo, células T, macrófagos, eosinófilos, mas também podemos levar em consideração os componentes acelulares. E aqui eu vou utilizar como exemplo as proteínas de matriz extracelular, que são produzidas em grandes quantidades pelas células inflamatórias e liberadas no microambiente. Bem, a fase crônica ela se inicia entre os dias 160 a 180 após infecção
e ela é caracterizada pela presença de vários granulomas, né, o que gera comprometimento intestinal e hepático. Em relação aos problemas intestinais, é comum a fibrose intensa da alça reto-sigmoide, o que compromete o peristaltismo e contribui para a constipação constante. E em relação aos problemas hepáticos, o fígado se apresenta aumentado e doloroso à palpação. E os ovos eles se prendem nos espaços porta e também provocam obstrução dos ramos intrahepáticos da veia porta, causando então hipertensão portal. A esquistossomose ela também pode desencadear outras complicações, por exemplo, a hipertensão pulmonar, que é causada pela obstrução vascular pela presença de ovos e vermes mortos. Esse fenômeno também está associado à inflamação dos vasos por imunocomplexos. Também podemos citar aqui a glomerulonefrite, que também é causada por imunocomplexos, gerando uma síndrome nefrótica, que normalmente evolui para a insuficiência renal. O sistema nervoso central também pode ser afetado pela presença de ovos e granulomas de vermes, gerando lesões como mielite transversa. E com menor proporção, menor frequência, também se observam complicações em diferentes locais do organismo, como por exemplo testículos, pele, retina, coração, entre outros. Para o diagnóstico, o exame de fezes é inicialmente indicado. Então, a característica do ovo do verme facilita o diagnóstico. O ovo do esquistossoma tem essa característica singular, que é a presença do espículo lateral. E os exames de fezes para a detecção de parasitas intestinais, como é o caso dos vermes, eles podem ser classificados como qualitativos e quantitativos. Então, os métodos qualitativos são os mais utilizados para a demonstração da presença das formas parasitárias. Só que, em alguns casos, o número das formas parasitárias é baixo, é pequeno, sendo necessário recorrer a processos de enriquecimento para concentrá-las. E os métodos de concentração são mais conhecidos, estão listados aqui: a sedimentação espontânea, a sedimentação por centrifugação, a flutuação e a centrífugo-flutuação. E entre esses, o método de Lutz é o mais utilizado. Então, a técnica de Lutz tem como fundamento a sedimentação espontânea de detritos fecais em um cálice de fundo cônico. Essa técnica possui como principal indicação a pesquisa de formas evolutivas pesadas de parasitos, como ovos de média e de grande densidade. Já os métodos quantitativos, esses são utilizados para determinar a carga parasitária, que é baseada no número de ovos por grama de fezes. E entre os métodos mais conhecidos, destacam-se o método de Stuhl e o de Cato-Kais, sendo que esse último, o de Cato-Kais, é o mais empregado. O método de Cato-Kais se baseia na concentração de ovos de omintos através de filtração, utilizando uma tela metálica ou de nylon. E esse processo retém os detritos maiores e permite a passagem dos detritos menores. Favorece então a concentração dos ovos do verme na amostra fecal. No entanto, podemos encontrar algumas dificuldades durante o diagnóstico. Por exemplo, a ausência de ovos nas primeiras 4, 5 semanas. Vocês lembram que eu falei anteriormente que é um período necessário para que ocorra o desenvolvimento de vermes adultos que são maduros sexualmente. Também em casos de infecções unissexuais, onde existe só o macho e a fêmea, e também infecções leves, o que está associado a uma baixa carga parasitária. Então, um outro método utilizado para o diagnóstico da esquistossomose é a biópsia da mucosa retal.
na qual se retira um fragmento da mucosa para avaliar a possível presença de ovos. Então, a principal desvantagem desse método é o desconforto causado ao paciente. E, além disso, se faz necessária a presença de profissionais muito bem treinados para a realização desse exame. Os exames imunológicos também são bastante utilizados. E entre os testes imunológicos, destaca-se a sorologia, que é de fácil acesso e pode ser realizado pela técnica de ELISA, esse ensaio imunoenzimático. Provavelmente muitos de vocês já escutaram falar. Então esse método ele é utilizado para identificar a presença de anticorpos antiparasitários no soro de pacientes. Então, ao longo dos últimos anos, vários fármacos foram testados para o tratamento da esquistossomose. E dentre esses, eu gostaria de destacar dois: o praziquantel e a oxaniquina. O praziquantel ele foi introduzido no mercado na década de 90, e esse fármaco ele aumenta o influxo de cálcio através do tegumento e das células musculares do esquistossoma, causando contração imediata e a imobilização do verme após o contato com o medicamento. Além disso, o praziquantel também perturba o metabolismo glicídico dos vermes, ocasionando redução na captação de glicose e liberação aumentada de lactato. Aqui em cima está indicado como o medicamento é utilizado. Então, para adultos, 50 mg por quilo, e crianças acima de 4 anos, 60 mg por quilo. Em ambos os casos, por via oral e dose única. A oxaniquina também é um fármaco utilizado e é um fármaco de segunda escolha para o tratamento da doença. Usualmente, os machos eles são mais sensíveis, são mais suscetíveis do que as fêmeas, mas mesmo assim, as fêmeas que conseguem sobreviver ao tratamento, elas não conseguem mais colocar os ovos, não conseguem mais liberar os seus ovos, interrompendo então a continuidade da doença. Vocês lembram, né, que a presença de ovos está associada às formas mais graves da esquistossomose. E aqui está indicado como é que o medicamento é utilizado: 15 mg por quilo, em dose única, por via oral. Agora, como podemos prevenir a esquistossomose e também outras verminoses? Então, uma das propostas é o controle de portadores. E esse controle ele depende da identificação e também do tratamento dos portadores da doença. Bem, a identificação ela é realizada por intermédio de inquéritos coproscópicos e deve fazer parte da programação de trabalho das secretarias municipais de saúde das áreas endêmicas. O tratamento de portadores ele visa reduzir a carga parasitária e também impedir o aparecimento das formas mais graves da esquistossomose. Uma outra estratégia interessante é investir em estrutura de saneamento básico. Então a gente sabe que o acesso à água tratada, à água potável, a coleta e o tratamento de esgoto, garantem benefícios primordiais à população. No entanto, a gente também sabe que diversas regiões do Brasil não recebem esses serviços. E quando recebem, apresentam atendimentos bastante precários e muitas vezes desiguais. Então, pessoas que moram nesses locais estão mais propensas a infecções parasitárias, como, por exemplo, a infecção causada pelo esquistossoma mansoni. O controle da população de caramujos, do gênero Bionfalaria, é uma estratégia também interessante. Isso visa quebrar o ciclo do parasita, já que os caramujos eles atuam como hospedeiros intermediários do verme. E por fim, falar um pouquinho sobre a importância de projetos de educação em saúde, de projetos de extensão. Mas o que são
esses projetos de extensão, qual a importância desse trabalho. Então, os projetos de extensão, eles são essenciais para disseminar informações sobre como evitar infecções que podem ser prevenidas. Então, a gente, aqui no próximo slide, aqui na parte de cima, tem uma pergunta sobre qual a melhor idade para fazer esse tipo de trabalho. Então, na verdade, esse tipo de trabalho ele é importante ser realizado com adultos e também com crianças. Mas vocês vão concordar que é muito mais fácil convencer uma criança do que é certo, do que é errado, do que um adulto. É muito mais fácil trabalhar com crianças nesse sentido. Vocês provavelmente já devem saber que existem vários tipos de projetos de extensão que são realizados em todo o Brasil. Projetos de extensão muito importantes, interessantes, para disseminar informação para pessoas que não têm acesso. Mas eu gostaria de chamar a atenção para esse que é organizado no Espaço Ciência Viva. Esse Espaço Ciência Viva que foi fundado na década de 80 por um grupo de cientistas, pesquisadores e educadores interessados em tornar a ciência mais próxima do cotidiano do cidadão comum. Então lá são oferecidas palestras, também são oferecidas oficinas, isso para pessoas de diferentes cidades. Então é um trabalho que eu considero muito bacana, um trabalho muito importante, que é realizado por professores universitários e pesquisadores. Aqui na parte de baixo eu deixo o link da página do Espaço Ciência Viva, e quem tiver interesse pode dar uma passadinha lá para visitar, porque vale muito a pena. Então a gente para por aqui, com esse segundo vídeo. A gente termina a primeira aula do bloco. Então agora a gente falou com mais detalhes sobre o ciclo de vida do Schistosoma mansoni, sobre as diferentes formas evolutivas do parasita, sobre sintomatologia e as fases da doença, a fase aguda e a fase crônica. Então vocês aprenderam que a presença de ovos está associada às formas mais graves da esquistossomose. A gente falou sobre os tipos de diagnósticos mais comuns, os principais tipos de medicamentos utilizados no tratamento da esquistossomose e agora, no fim, sobre métodos de prevenção da doença. Então deixo aqui as referências de dois livros, que são usados como base para o nosso curso, o livro do Rei e do Neves. São livros muito bons, que vocês podem utilizar para estudar em casa. Em relação às dúvidas sobre essa aula, nós vamos nos encontrar remotamente utilizando o Google Meet. Então vocês receberão um e-mail com o link dessa reunião. Esse e-mail vai ter como título Reunião Google Meet e o título da aula. Para essa reunião eu peço que vocês assistam os dois vídeos sobre Introdução à Mitologia Schistosoma mansoni, a parte 1 e a parte 2. Então para quem só assistiu a parte 1 ou apenas a parte 2, eu peço que assistam os dois vídeos para que vocês entendam melhor a matéria. E também é muito importante que vocês leiam material suplementar. Então no dia da nossa reunião, no dia do nosso encontro virtual, a gente vai poder conversar para tirar todas as dúvidas. Então encontro vocês lá, um forte abraço e até mais.